Gostaríamos de te convidar para se conectar conosco através do nosso aplicativo. Se você chama a Igreja Casa Restaurada de lar e gostaria de semear no nosso ministério, considere doações, ofertas e dízimos através do app, transferência bancária ou em nossos cultos presenciais. Agradecemos a sua participação e aproveite o culto ao vivo. Boa noite, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Sejam todos muito bem-vindos a mais um culto da Igreja Casa Restaurada. E eu quero te pedir, compartilhe esse link, manda para os seus amigos para que outras pessoas possam receber a palavra e serem abençoados. Quando você divulga o link de uma mensagem, outras pessoas são evangelizadas, pessoas vão ser tocadas pelo poder de Deus. Então faça isso nesse momento, em nome de Jesus. Eu queria orar a Deus, pedindo a graça do Senhor sobre as nossas vidas, para que o Espírito Santo de Deus pudesse ministrar a cada um de nós. Amém? Feche os teus olhos. Pai amado, nós te louvamos, bendizemos e exaltamos o teu santo nome. Só tu és Deus e Senhor, além de ti não há outro Deus. Te damos, Pai, toda a glória, todo o louvor. Tu és soberano, Deus eterno, Senhor do universo, Rei dos reis, Príncipe da paz. A ti, Pai, damos todo o louvor. Aleluia. Glórias a Deus. Meu irmão, o tema da mensagem de hoje é encontros transformadores. E eu quero te mostrar, através de vários personagens da Bíblia, que um encontro com Deus tem o poder de mudar uma história. Se você está precisando ter a sua história mudada, se algo na sua vida precisa ser transformado, já quero declarar, desde o início, é necessário ter um encontro com a poderosa graça do Senhor Jesus. Vamos até o livro de Gênesis, no capítulo 5, e eu vou ler a partir do verso 21. Diz assim a palavra de Deus: Enoque viveu 65 anos e gerou Matusalém. Andou Enoque com Deus, e depois que gerou Matusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Essa história de Enoque é uma história muito interessante, embora a Bíblia não fale nada a respeito de Enoque, simplesmente um pequeno trecho falando de um homem que, após viver 65 anos, gerou um filho chamado Matusalém, e depois viveu mais 300 anos e Deus o tomou para si, porque ele andava com Deus. Você consegue imaginar um homem que viveu num tempo de corrupção, num tempo, se você ler os outros versículos anteriores, você vai perceber que Enoque vivia num tempo terrível. Tanto era terrível que a Bíblia diz que Enoque foi um profeta para a época dele. Ele era um homem reto, um homem que respeitava e era temente a Deus, e o Senhor o amou tanto que o tomou para si. Enoque não morreu, ele foi arrebatado aos céus. Tudo bem, mas o que tem de especial na história de Enoque? Quando a Bíblia diz que ele gerou um filho chamado Matusalém, existe uma revelação aqui, eu quero que você compreenda. O nome Matusalém literalmente significa a morte dele trará. Aí eu fico pensando, por que um pai colocaria o nome no filho de a morte dele trará? Obviamente, Deus havia lhe revelado alguma coisa. Se nós estudarmos a palavra de Deus, nós vamos perceber que quando Matusalém morreu, foi exatamente o ano que começou o dilúvio. Então, entendemos por esta lógica que Enoque era um homem que andava com Deus e Deus trazia a ele suas revelações. E Deus havia mostrado para Enoque que quando Matusalém, o seu filho, morresse, algo terrível aconteceria, que seria o dilúvio. Então, Enoque colocou o nome naquele filho. Sabemos que Enoque era um homem de intimidade com Deus, e quando nós temos intimidade com Deus, Deus se revela a nós. Deus fala conosco em sonhos, Deus fala através da sua palavra, em visões.
através de pessoas que trazem aconselhamento. Enoque, como um profeta, ele teve uma revelação também lá do final dos tempos. Se você for comigo no livro de Judas, vamos até lá. Judas, no versículo 14, Judas só tem um capítulo, não é? Então, no versículo 14, diz assim: quando este foi, também profetizou Enoque. Então, aqui está falando que Enoque profetizou. Presta atenção. E o que Enoque profetizou? Enoque, o sétimo depois de Adão, dizendo: eis que veio o Senhor entre as suas miríades. Em outra versão, o Senhor veio entre os seus santos. O que esse texto está dizendo? O que Enoque estava profetizando lá no Gênesis? Enoque, ele teve uma revelação de Deus sobre a vinda do Senhor. Bom, nós sabemos que o Senhor veio da primeira vez através de Maria, ele nasceu na barriga da Maria. E o texto bíblico está dizendo que Enoque viu o Senhor vindo com miríades. Miríades são milhares de santos ou milhares de anjos, não é? Quando que Jesus viria ou virá com milhares de anjos ou de santos ao seu lado? Na segunda vinda. Então Enoque não só teve a revelação do que ia acontecer na época do dilúvio, como também ele viu Jesus voltando pela segunda vez. Deus tinha tanta intimidade com ele e ele com Deus, que Deus o arrebatou e o tomou para si. Entenda uma coisa, quando uma pessoa tem um encontro poderoso com o Senhor, a sua vida é transformada. É impossível que uma pessoa tenha um encontro com Deus, um encontro com a sua glória, um encontro com o seu poder e nada aconteça. Todo encontro com o Senhor muda a história daquela pessoa. Lembra-se de Isaías? Quando Isaías ele tem uma visão, então ele vê o trono de Deus, serafins voando de um lado para o outro, tal, e no momento que ele está vendo aquela visão maravilhosa, o que ele diz? Ai de mim, vou morrer, porque sou homem pecador, homem de lábios impuros. Então Deus vem, manda um anjo, né? Vem um serafim voando, toca com uma brasa viva na sua boca e diz assim Deus fala para Isaías: o seu pecado foi perdoado. Aí depois diz: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E Isaías disse: eis-me aqui, envia-me a mim. Então, algum momento antes ele estava dizendo: eu vou morrer porque sou um homem pecador de impuros lábios. O pecado dele era pecado de boca. Aí Deus toca na sua boca, transforma o seu falar, transforma o seu linguajar. Então o Senhor diz: posso te enviar como profeta? E ele diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Um homem de boca suja, maledicente, provavelmente foi transformado em um profeta do Senhor, num encontro poderoso com Deus. Meu irmão, o Senhor quer ter um encontro poderoso com você, com a sua casa, com a sua vida. O Senhor quer fazer algo poderoso em você. Para isso, você tem que dizer: Pai, eis-me aqui, eu quero ter este encontro transformador com a tua glória. Aleluia! Bendito é o nome do Senhor. Se pegarmos alguns personagens bíblicos, nós vamos ver que a mesma coisa aconteceu. A mulher do fluxo de sangue, aquela mulher já estava há muitos anos com uma hemorragia, já tinha gastado todo o seu dinheiro com médicos e nada resolvia o seu problema de saúde. Socialmente, ela era afastada da sociedade, porque uma mulher com uma hemorragia, um fluxo de sangue, não podia sentar-se aonde todos sentavam, não podia comer junto com todos, a sua roupa tinha que ser lavada separadamente e todos a chamavam de imunda. Isso está escrito na Bíblia. A mulher no fluxo de sangue era chamada de imunda, né? Ou suja. Assim ela já estava há muitos anos. Então aquela mulher, ela vai, entra no meio da multidão, toca em Jesus, e no momento que ela toca em Jesus, o Senhor fala: saiu de mim virtude, e aquela mulher ficou imediatamente curada. E no momento que ela ficou curada, entenda uma coisa, ela se converte, a sua doença não existe mais, porque o Senhor a curou, e ela foi restituída à vida familiar normal. Ela podia agora sentar com todos, podia
ter relacionamento próximo da sua família, não era mais chamada de imunda, a sua roupa poderia ser guardada junto com a roupa dos outros, não tinha mais a distinção. Então, não só uma cura física aconteceu, mas toda a transformação daquela vida, aleluia, porque ela teve um encontro com Jesus Cristo, o Senhor. Glórias a Deus! Vamos pegar outro personagem, Maria Madalena. A Bíblia diz que essa mulher, quando encontrou-se com Cristo, ela tinha 7 demônios. Imagina você, uma pessoa com vários demônios dentro dela, não é? Mas Jesus Cristo vai e ali a liberta. E a partir do momento que aquela mulher é liberta, sua vida toda é transformada, ela passa a ser uma seguidora de Jesus. E se formos lá no final dos evangelhos estudar, nós vamos ver que quando Jesus morre e é enterrado e ele ressuscita e ele sai do túmulo ali do jardim, então Maria Madalena foi uma das primeiras pessoas a encontrar Jesus e a falar com ele. Isso não é maravilhoso? O Senhor se revelando a ela, uma pessoa que outrora estava cheia de demônios, mas agora ela está cheia da presença de Deus, porque ela teve um encontro com o Cristo transformador. Aleluia! Meu irmão, se você está opresso, se demônios têm atacado e atingido a sua vida, têm manipulado a sua mente, se você tem passado por tempos de opressão, depressão, angústia, tristeza, quero profetizar sobre a tua vida que você seja liberto em nome de Jesus, que você seja totalmente transformado pelo poder do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Glórias a Deus! E Nicodemos? Nicodemos era um fariseu, era um líder na sociedade, um homem culto, um homem de condições financeiras, mas ele ficou ali encafifado, com a pulga atrás da orelha. Ele conhecia toda a teologia, mas ele estava vendo que Jesus operava milagres, ele estava vendo que havia algo de Deus na vida de Jesus, então ele vai conversar com Cristo ali à noite, escondido, com vergonha que alguém o visse falando com Jesus. Jesus vai direto no ponto, fala para ele, necessário vos é nascer de novo. E ele fala, como assim nascer de novo? Eu desse tamanho vou voltar para a barriga da minha mãe? Jesus diz, você é líder dos fariseus, você é uma pessoa culta e não entende o que eu estou falando, você é nascido da água, ou seja, da barriga da mãe, né? Mas agora você precisa nascer do Espírito. O que é nascer do Espírito? É se converter. A Bíblia diz que nós estávamos mortos em delitos e pecados. O que está morto? Bom, o corpo está vivo, a alma, que é a mente, está pensando, então ela está viva. O que está morto? O Espírito, aquilo que nos liga a Deus, o sopro de vida que Deus soprou em nós. Lembra que Deus soprou nas narinas de Adão? O fôlego de vida é o Espírito. O Espírito, ele está como morto, não é? Porque o pecado mata. Então, quando a pessoa se converte, ela aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, o Espírito vivifica. Assim nos ensina a palavra do Senhor. Então, quando Jesus fala para Nicodemos, necessário te nascer de novo, está dizendo para ele o seguinte, você precisa se converter, porque você conhece toda a teologia da Bíblia. Você conhece todo o Antigo Testamento, né? Naquela época só tinha o Antigo. Mas você nunca teve um encontro real com o Senhor. Eu sou o Senhor. Nicodemos se converte. Nicodemos, ele tem um encontro transformador, que a palavra, que a letra por si só não promoveu aquela vida nele, mas Jesus, que é o Logos, é a palavra viva, quando falou com ele, então aquilo transformou o seu coração. Aquelas palavras de Cristo, o próprio Jesus, transformaram a vida de Nicodemos. Bendito é o nome do Senhor. E o que podemos dizer de Zaqueu? Zaqueu era um cobrador de impostos e a Bíblia já mostrava que os funcionários públicos, cobradores de impostos, eles eram corruptos. Então, Zaqueu, em cima de uma árvore, olhando Jesus passar, o Senhor conhecia o seu coração e sabia que ele estava com sede de Deus. Então Jesus fala, Zaqueu, desce depressa porque me convém ali pousar na sua casa, quero jantar. Vamos lá. Então, Jesus vai para a casa de Zaqueu, ele na mesa comendo e tal. Zaqueu, ele fala, Senhor,
se eu defraudei alguém, eu devolvo 4 vezes mais. Naquele momento, o Zaqueu estava se arrependendo, porque ele sabia que tinha defraudado pessoas. E daquele encontro com Cristo, ele teve arrependimento, teve o seu coração transformado. E o Senhor Jesus disse: hoje houve salvação nessa casa, porque esse homem também é descendência de Abraão. Glórias a Deus por isso. Meu irmão, se existe alguma coisa na tua vida que está escondido, que está em oculto, e é necessário arrependimento, faça isso neste momento. Feche os teus olhos e fala: Senhor, eu me arrependo disso, isso que eu fiz. Te peço perdão agora. Então, o sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado, vai lavar o teu coração e você vai ser perdoado e vai ser vivificado. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Lázaro era amigo de Jesus e Jesus pousava na casa de Lázaro. Ele tinha duas irmãs, Marta e Maria. Só que um dia Lázaro morreu. E quando Lázaro morreu, Jesus não estava. Passados 4 dias, Jesus aparece, as irmãs vêm e falam: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Elas acreditavam, elas criam no Senhor e no seu poder, sabiam que Jesus poderia curar a Lázaro. Elas só não imaginavam que o Senhor Jesus tinha um propósito maior. A Bíblia diz assim: o coração do homem faz planos, a resposta certa vem do Senhor. Os nossos pensamentos não são como os pensamentos de Deus, porque os deles são maiores e mais altos do que os nossos pensamentos. Elas pensavam: se Jesus estivesse aqui, meu irmão não morreria. Mas Jesus não foi à casa de Lázaro enquanto ele estava vivo propositalmente para que ele viesse a morrer. Isso foi proposital porque havia um objetivo maior de manifestar a glória de Deus na ressurreição. Então, quando Jesus chega, ele fala: tirem a pedra, e a pedra foi removida. Jesus grita: Lázaro, vem para fora. E a Bíblia diz que Lázaro, ele vem e ressuscitou, está vivo. Aleluia, glórias a Deus. Às vezes não entendemos os caminhos de Deus, às vezes não sabemos os tempos do agir de Deus, como Ele vai fazer, de que maneira Ele vai trazer a solução para nós. Mas se confiarmos em Deus e tivermos Ele como o nosso sustento, o nosso socorro bem presente no dia da angústia, se olharmos para Cristo como a nossa tábua de salvação, então o Senhor vai agir. O Senhor veio, ressuscitou Lázaro, muito mais além daquilo que eles pediram ou pensaram. Bendito é o nome do Senhor. E falando em ressurreição, a gente lembra também da viúva de Naim. Naim era uma cidade por onde Jesus estava passando, e quando ele chega na porta da cidade, vem vindo um cortejo fúnebre, uma viúva e o seu filho sendo carregado, morto. Jesus olha, seu coração fica comovido, ele fica ali com pena, né? Daquela mulher, da viúva que tinha perdido seu filho. Jesus para, toca no esquife e manda o rapaz levantar. Aquele rapaz ressuscita e ele é restituído à sua mãe. Agora imagina o seguinte: quando aquela mulher tem um encontro com Jesus, ela tem o seu filho de volta ressuscitado. Quando aquele rapaz ele levanta ressuscitado, ele tem um encontro com Cristo, e aquela cidade toda que está assistindo aquela movimentação tem um encontro com Cristo. Toda aquela cidade foi impactada pelo poder de Deus. Você concorda que naquela cidade todo mundo se converteu? Você há de convir comigo que Jesus passando na frente de um velório, e se ele fala para o morto, levanta e anda, e aquele morto levanta e sai andando, todo mundo que está ali vai crer no Senhor? É óbvio que vai crer. Toda uma cidade transformada pelo poder que há no Senhor Jesus, aleluia. Deixa eu te contar um segredo. Quando Jesus morreu e ressuscitou, ele disse assim: eis que vos dou poder. Ou seja, o poder que ele usava para operar as maravilhas, ele transferiu à igreja para que opere em seu nome. Por isso nós oramos em nome de Jesus, e pelo nome de Jesus as coisas devem acontecer no mundo espiritual. Então eu quero
pedir e declarar em nome de Jesus que você seja hoje tocado pelo Senhor na sua necessidade, que você seja tocado na sua saúde, que você seja tocado aonde precisa, para que uma transformação poderosa aconteça. Que o poder do Espírito Santo de Deus entre na sua casa, mudando toda a história da sua família, em nome de Jesus. Aleluia! Temos a história da mulher Cirofenícia, que tinha uma filha endemoniada. Aquela mulher corre atrás de Jesus e fala: Senhor, liberta minha filha, porque ela está terrivelmente endemoniada. Jesus não dá atenção a ela e ela continua insistindo. E Jesus fala: eu vim para a casa de Israel e não convém dar o pão dos filhos para os cachorrinhos. Aquela mulher podia ter se sentido ofendida, mas ela estava tão desesperada para ter esse encontro com Cristo que ela nem ligou. Ela falou: não, tudo bem, até os cães comem das migalhas que caem da mesa do seu dono, ou seja, Jesus, não me importa o que você está falando, contanto que você opere um milagre e liberte a minha filha. Jesus olha para ela e fala: mulher, eu não vi uma fé tão grande assim em Israel, então agora tua filha, ela já está liberta, pode ir, sua filha já está liberta, glórias a Deus por isso, bendito é o nome do Senhor. E poderíamos ficar aqui a noite toda falando sobre os milagres de Cristo. Poderíamos falar do cego de Jericó, que gritou: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus vai lá para aquele homem: o que você quer? Que eu volte a ver? Então você está curado. E por aí vai. Por onde o Senhor passou, as vidas foram transformadas. Por onde o Senhor passou, vidas foram libertas. Por onde Ele passou, salvação aconteceu. E o Senhor está passando hoje na sua casa. O Senhor está trazendo libertação, cura, perdão de pecados, transformação de vida, reconciliação. O Senhor está operando um milagre hoje na tua vida. Creia nisso em nome de Jesus. A palavra do Senhor diz no livro de Mateus 11, no verso 28, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E hoje eu quero fazer uma oração com você que nunca aceitou a Jesus como seu Senhor e Salvador, ou se você já aceitou a Cristo como teu Senhor, mas você está passando um tempo de angústia. Se você está cansado e sobrecarregado, Jesus Cristo quer te aliviar. Ele disse: vinde a mim e eu vou te aliviar. Eu quero te convidar a fechar os teus olhos nesse momento e apresentar o motivo que você precisa que o Senhor alivie a tua vida. Coloca diante dele essa dificuldade, essa angústia. E se você nunca aceitou a Jesus como teu Senhor e Salvador, hoje é momento de fazer isso. Se você está desviado, mas está ouvindo essa palavra e quer dizer: Senhor, eu estou voltando para Ti, eu preciso de Ti, eu quero me reconciliar novamente com o Senhor, agora é o momento de ter esse encontro poderoso. Fecha os teus olhos, vamos orar. Se você quer voltar ao Senhor ou quer confessar a Cristo, repete comigo, fala assim: Senhor meu Deus, eu entrego a minha vida nas Tuas mãos. Eu te confesso como meu único Senhor e Salvador. Perdoa os meus pecados e a partir de hoje eu andarei contigo, em nome de Jesus. Aleluia! Se você repetiu essa oração comigo, creia, sua vida está sendo transformada. A festa no céu quando um pecador se arrepende. Vamos orar mais uma vez por outros motivos. Feche teus olhos. Pai amado, eu coloco diante de Ti esses que ouviram a mensagem e estão com algum tipo de aflição no seu coração, mas agora estão entregando nas Tuas mãos essas dificuldades, essas lutas. Eu te peço, Pai, que venha o refrigério. Tua palavra diz: vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei. Então, agora, Pai, eles estão colocando as suas dificuldades, os seus pesos nas Tuas mãos, para que o Senhor venha aliviá-los. Que o alívio do Senhor, que as respostas de Deus, que as portas abertas, que os milagres sobrenaturais do Senhor venham sobre cada um que está ouvindo essa mensagem agora, em nome de Jesus, que possam dizer: só o Senhor é Deus, foi o Senhor quem fez,
A porta foi o Senhor que abriu, o milagre veio do Senhor. Glórias a Deus. A transformação vai vir da parte do Senhor e ela começa agora. Receba isso no teu coração em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe e nos vemos no próximo culto para a honra e glória do Senhor. Participe conosco do Louvor Financeiro. Para depósitos bancários, acesse a conta corrente disponível em sua tela ou o QR Code. Para transferências Pix, acesse oferta@casarestaurada.org. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. 2 Coríntios 9:7. Agradecemos sua participação e que Deus te abençoe. Ficamos felizes com a sua participação. Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhum conteúdo e que Deus te abençoe. Nos vemos na próxima.